Olá pessoal, meu nome é Heracles, sou professor de matemática aqui da Escola Centro de Educação Construir. Tudo bem com vocês, pessoal? A gente vai dar início aqui ao nosso capítulo 10, tá bom? Capítulo 10 e talvez eu já inicie o capítulo 11 na aula de hoje, tá? De razão e proporção. Tendo em vista que na próxima semana teremos aí um feriado, tá? Então, vou tentar iniciar já o capítulo 11 nessa aula. Sabendo que o capítulo 10 ele é curtinho, dá pra gente ver rápido. Então, talvez eu já inicie o capítulo de proporção ainda nessa videoaula, tá bom? Saímos aí do nosso último assunto, conteúdo de juros simples, né? Porcentagem de juros simples. Então a gente vai iniciar aí o quarto bimestre, já estamos dando início aí à última etapa do ano, né? O último bimestre do ano. Então, para essa prova parcial, os capítulos estudados de início, né, a não ser que eu tenha aí um imprevisto, vai ser o capítulo 10, 11 e 12, tá certo? Razão, proporção e regra de 3. Então, eu vou tentar dar o conteúdo de capítulo 10 e 11 hoje, tá? E na próxima semana a gente foca aí em regra de 3, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui, ó. Observa a figura. Aí tem o seguinte: quais semelhanças você observa entre os dois animais? E qual que é a diferença? Temos aí uma situação de dois cavalos, né? Um cavalozinho bebê e um cavalo adulto, no caso. E a pergunta é qual que é a semelhança entre eles e qual que é a diferença entre eles. Uma das semelhanças, pessoal, que a gente consegue observar é que esses animais eles são literalmente semelhantes, né? Eles possuem aí a mesma proporção, né? Eles possuem a mesma proporção. A diferença é que eles não são iguais, né? Então existe uma diferença entre semelhança e igualdade, tá certo? Então a gente vai aprofundar nessa diferença e no detalhe de cada tipo nas aulas que nós vamos ver adiante, tá certo? Aqui, pessoal, tem uma situação, tá? Que é o seguinte: a gestação de um equino é de 11 meses. A gestação humana é de 9 meses. Olha que interessante. A gestação de um elefante é de 22 meses. Qual a razão entre o período de gestação equina e a humana? Então, pessoal, o nosso capítulo 10, ele fala sobre razão. Mas, de início, o que é razão? O que é razão? Pessoal, razão nada mais é do que uma fração. A razão entre dois números é uma fração. Fração é divisão, né? Então, ou seja, razão é divisão. Razão é uma outra forma de falar de divisão, tá? De fração. Então, quando eu digo a razão de o número A para o número B, a razão de A para B será A sobre B, tá? A razão de dois números A para B vai ser A sobre B, tá? Onde o B ele tem que ser diferente de zero, ou seja, nunca o denominador pode ser zero, tá bom? Então a razão nada mais é do que uma fração entre dois números. Então qual é a razão entre o período de gestação equina e a humana? Nós temos aqui que o período equino foi de 11 meses e a humana foi de 9 meses. Então a razão é 11 sobre 9. Tomem cuidado, pessoal, que a sequência que você fala a razão ela é importante, tá? Já que uma razão é uma divisão e a divisão não é comutativa, então você tem que observar bastante aí a sequência. A razão de A para B é diferente de B para A, tá bom? Então quando eu escrevo A sobre B, isso é diferente de B sobre A. Tá certo? Então vocês têm que tomar muito cuidado aí na questão dessas razões, na sequência que você fala a razão, tá? No segundo caso aqui eu tenho a razão do período de gestação. Olha aqui a sequência, ó, de um elefante e de um equino. Então, numerador é elefante, que no caso são 22 meses, e o equino 11 meses, né? Ah, tá. Sempre simplifique a razão, tá? Sempre simplifique a fração. Caso essa divisão seja exata,
você pode até dividir logo, certo? 22 dividido por 11 você vai dar 2. Então a razão entre o período de gestação de um elefante para um equino é de 2, tá? Razão e proporção, tá? Razão e proporcionalidade, tá? Os conceitos, né? A definição mesmo. Razão, pessoal, como eu já havia comentado, é o quociente, ou seja, é a divisão, tá? É o resultado da divisão entre duas grandezas. A razão entre dois números reais A e B, não nulos, nessa ordem é o quociente, olha aqui, ó, A sobre B. Então a razão entre dois números A e B nessa ordem é dado por A sobre B. Resumindo, pessoal, razão é fração, tá? Então a razão de 5 para 8 é 5 sobre 8, tá? A razão de 3 para 10 é 3 sobre 10 e assim vai, tá certo? Razão é fração. Tipos de razões, tá? A gente vai ver aqui algumas razões especiais, tá? A primeira razão especial é a escala, tá? A escala, muito utilizado em geografia, né? Nos mapas. Sempre no mapa, né? Quando o mapa ele é correto, né? Vamos dizer assim, bem feito, ele vê uma escalazinha, né? Como legenda. Essa escala, pessoal, é o que? É a razão, tá? Ou seja, a fração entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Olha que interessante. Tem como, não sei se vocês sabiam disso, tá? Tem como você pegar um mapa e descobrir a distância verdadeira entre duas cidades. Como? Você precisa só de uma régua. 1 centímetro no mapa equivale a 450 mil centímetros, tá? Na vida real, comprimento real. Então, se você pega uma régua e mede a distância daqui para cá, e você observa que essa distância é de 3 centímetros, a distância real é o triplo disso daqui, tá? Então, sempre uma escala vai ser a razão, ou seja, a fração. Mas aqui não é fração, mas aqui é 2 pontos de divisão. Lembre que razão e divisão é a mesma coisa, tá bom? Então, a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real é a escala. Uma outra escala especial, pessoal, é a densidade, tá? A densidade vai ser o quê? Vai ser a razão entre a massa de um objeto dividido pelo volume do objeto. Por exemplo, supondo que um bloco de metal ele tem massa de 150 gramas e um volume de 60 centímetros cúbicos, como é que vai ser a densidade? Qual que vai ser a densidade desse objeto? Densidade é a razão, ou seja, a divisão entre a massa, olha a sequência, numerador é quem? A massa, sobre o volume. A massa do objeto é quanto? 150, sobre o volume, que é 60. Dividindo 150 por 60, vai dar 2,5. Então, nós dizemos que a densidade é de 2,5 gramas por centímetro cúbico, tá certo? Então, uma outra razão aí muito comentada é a razão volumétrica, tá? A razão de densidade. Então, temos a escala, que nada mais é do que a razão entre o comprimento do desenho do mapa sobre o comprimento real. E temos aqui a densidade, que é a razão entre a massa e o volume, tá? Tem uma outra razão muito utilizada, né? Que é a razão da velocidade. No caso, a velocidade seria a razão entre a distância percorrida e o tempo, tá? Então nós temos que a velocidade vai ser a razão entre a distância percorrida e o tempo, tá bom? Razão vai ser a da velocidade, no caso seria a razão entre a distância percorrida e o tempo. Pessoal, é o seguinte, eu iniciei a aula comentando que provavelmente já iria iniciar aqui o capítulo de proporção, não foi isso? Porém, nós temos 3 aulas ou 4 até a prova.
Então eu acho melhor, ao invés de em um único vídeo dar 2 capítulos, nós focarmos aqui essa semana mesmo em razão, tá certo? E na próxima semana nós iniciamos aí o conteúdo de proporção. Eu acho mais viável, certo? Então, sobre razão, o que nós temos para falar é isso, tá? Razão nada mais é do que uma divisão, tá? É quando você tem dois números, A sobre B, A sobre B, e existem algumas razões especiais, tá? Deixa eu ver aqui no livro se tem algo mais a falar. Razão entre duas grandezas, razões equivalentes. É isso, tá? Então com isso nós concluímos aí o capítulo 10 sobre o conteúdo de razão, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente se encontra agora na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau, pessoal.